No dia 1º de fevereiro de 1978, uma fábrica de celulose e uma usina de energia flutuantes deixavam um estaleiro na cidade de Kuri, perto de Hiroshima, no Japão, com destino ao Amapá. Pesando 32 mil toneladas e com uma altura de 20 andares cada, as estruturas, que eram grandes demais para o canal do Panamá, percorreram 25 mil quilômetros e levaram quase 3 meses para chegar ao Brasil. No total, as fábricas que custaram mais de 200 milhões de dólares faziam parte de um dos maiores complexos industriais já construídos no país. Em 1967, o homem mais rico dos Estados Unidos e um dos mais ricos do mundo, Daniel Ludwig, comprou 1,6 milhão de hectares de terra em plena selva amazônica para produzir celulose. Seus planos, porém, acabaram não dando certo e o empresário amargou um prejuízo bilionário. No vídeo de hoje, vamos contar a história do Projeto Jari. Mas antes, por favor, não se esqueça, já deixa teu like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Toda semana, as curiosidades mais interessantes do mundo dos negócios você encontra aqui no Curioso Mercado. Mas antes de a gente ir pro vídeo, eu queria dar um recado importante para quem acompanha o nosso canal. Você já pensou em proteger seu patrimônio ou investir diretamente no exterior? Quando o tema é esse, existe uma referência no mercado: a Avenue. A Avenue é a primeira conta americana criada para brasileiros que desejam preservar seu patrimônio e aproveitar os benefícios de uma vida financeira em dólar. O dólar não é apenas a moeda oficial dos Estados Unidos, é a moeda de referência para dezenas de outros países e diversos mercados espalhados pelo mundo. Com uma estrutura composta por instituições financeiras no Brasil e nos Estados Unidos, com a Avenue você pode ter acesso a uma conta corrente americana para ser usada em mais de 180 países. É liberdade financeira na hora de fazer compras, viagens e transferências ao redor do mundo. Além disso, ela conta com a plataforma mais completa do mercado, acesso direto para grandes gestoras globais, títulos de renda fixa e as maiores bolsas de valores do mundo, como a Bolsa de Nova York e Nasdaq. Hoje, já são 800 mil clientes e mais de 8 mil ativos disponíveis para atender qualquer demanda e qualquer perfil de investidor. E se você quiser saber mais, o link está aqui na descrição. Na década de 1960, poucos empresários no mundo tinham os recursos e a coragem necessária para construir um mega complexo industrial no meio da selva amazônica. Daniel K. Ludwig, o homem mais rico da América, era um deles. Ao contrário de grandes industriais americanos como John D. Rockefeller, Andrew Carnegie e Henry Ford, que ficaram conhecidos no mundo todo pelas suas fortunas, pouca gente já ouviu falar de Daniel Ludwig, ainda mais aqui no Brasil. Avesso a entrevistas, Ludwig construiu um império de forma discreta e ganhou fama de bilionário excêntrico e misterioso, tal qual Howard Hughes. A fortuna de Daniel teve origem no setor de navegação, através da empresa National Bulk Carriers, que chegou a ser a maior empresa de navegação dos Estados Unidos e uma das maiores corporações do mundo no seu auge, com mais de 20 mil funcionários. Sua fama no setor se deu principalmente pelo pioneirismo no desenvolvimento dos chamados superpetroleiros, os enormes navios-tanques projetados apenas para transportar petróleo. Mas Ludwig não parou por aí. Ele aproveitou sua fortuna no setor de navegação para investir em outros setores, chegando a controlar cerca de 200 empresas em 50 países. Para você ter uma ideia, Ludwig investiu em minas de carvão na Austrália, fundou a maior empresa de sal do mundo no México, a exportadora de Sal S.A., e comprou 4 mil hectares de terras no Panamá para cultivar laranjas, fundando assim a Cítricos de Chiriquí S.A. Além disso, possuía refinarias de petróleos, mais de 100 mil imóveis, terras e até mesmo uma rede de hotéis, a Princess International Hotels. Mas foi em 1967 que o recluso bilionário, aos 70 anos, investiria no maior projeto da sua vida. E esse foi o Projeto Jari. Agora, desbravar a floresta amazônica havia se tornado a nova obsessão de Daniel Ludwig. Como tinha os recursos e a expertise em investir em grandes projetos ao redor do mundo, tudo levava a crer que seria mais um grande investimento de sucesso de Daniel Ludwig. Porém, dessa vez, o desafio foi maior que o esperado.
Foi na divisa entre os estados do Amapá e do Pará, nas margens do rio Jari, que o bilionário norte-americano comprou 1,6 milhão de hectares de terra em 1967. A área, equivalente ao estado de Sergipe ou a Connecticut nos Estados Unidos, foi adquirida por 3 milhões de dólares em valores da época e foi considerada a maior propriedade em extensão contínua do mundo. Vale ressaltar que nessa época, Ludwig estava considerando construir o seu megaprojeto agroindustrial na Nigéria. Contudo, devido à guerra civil que se iniciou em 1967 no país, o empresário decidiu investir no Brasil. Durante as negociações para convencer um empresário americano a investir no Brasil, o governo brasileiro enviou a Nova York o então ministro do Planejamento Roberto Campos, que ofereceu uma série de benefícios para a instalação do complexo. Ludwig acreditava que o mundo viveria uma escassez de celulose e de alimentos nas décadas seguintes e que isso se transformaria em uma grande oportunidade de negócios. Dessa forma, após adquirir a vasta extensão de terra no Amapá, ele começou a executar seu plano. O empresário estava ciente dos problemas inventados por Henry Ford décadas antes, quando o industrial norte-americano comprou 1 milhão de hectares de terra na Amazônia para transformar em um polo produtor de borracha para os pneus de seus carros. Mas ele acreditava que agora seria diferente. A primeira etapa do grandioso projeto foi derrubar as árvores nativas da região, que não tinham valor comercial, para substituir por uma espécie nativa do Sudeste Asiático chamada gamelina. A grande vantagem da gamelina para a produção de celulose é a velocidade com que ela cresce, chegando a 30 centímetros por mês em condições ideais e podendo ser cortada em apenas 6 anos, ao contrário de outras árvores que podem levar mais de 15 anos. Enquanto a mata era derrubada e a gamelina era plantada, Ludwig começava a investir na infraestrutura do projeto Jari. No total, o projeto previa a construção de 5.000 quilômetros de estrada, uma ferrovia, um porto, um aeroporto e 4 cidades para todos os funcionários do empreendimento. Além da plantação de gamelina para atender à produção de celulose, Ludwig também destinou cerca de 14 mil hectares para o cultivo de arroz. Tudo parecia ir bem, mas logo os primeiros problemas começaram a surgir. O primeiro de uma série de erros que viriam a ocorrer ao longo do projeto foi que o desmatamento realizado pelos tratores arrancava as raízes e prejudicava o solo da região. A solução encontrada foi trocar os tratores por motosserras, em um processo mais caro e demorado. Para ajudar, a gamelina não se adaptou ao solo amazônico e se mostrou um grande fracasso, mesmo depois de 10 anos de estudo feito pela equipe de botânicos de Ludwig. As árvores cresciam pouco e mal e eram magras demais para os imensos tratores que foram comprados para manipulá-las. Para melhorar, quando vingavam, eram atacadas por fungos. Para corrigir o erro, os engenheiros de Ludwig precisaram substituir a gamelina por eucaliptos e pinos, atrasando ainda mais o andamento do projeto. Mas essa era apenas o começo da saga do projeto Jari. A fase seguinte foi ainda mais desafiadora. Depois de plantar e colher todo o eucalipto e o pinus, agora era necessária uma fábrica para produzir a celulose. Mas como construir uma fábrica de celulose em plena selva amazônica, sem infraestrutura e mão de obra qualificada? Foi então que Ludwig teve uma ideia ousada: construir a fábrica no Japão e rebocar ela até o Brasil. Por mais absurda que a ideia possa parecer, foi exatamente isso que ele fez. Na verdade, ele não construiu uma, mas sim 2 fábricas gigantescas. Uma de celulose e uma usina elétrica, e as rebocou de um estaleiro na cidade de Kuri, no Japão, até o Jari. As fábricas foram projetadas na Finlândia, um tradicional produtor de papel e celulose, e construídas no Japão. O país asiático foi escolhido devido à mão de obra qualificada e pelo fato de Ludwig já conhecer os estaleiros japoneses por conta de sua empresa de navegação. As estruturas flutuantes deixaram o estaleiro no dia 1º de fevereiro de 1978 e levaram quase 3 meses para chegar até o destino final. Cada fábrica pesava cerca de 32 mil toneladas e tinha a altura de um prédio de 20 andares. No total, as estruturas custaram mais de 200 milhões de dólares na época. Por fim, as fábricas deslizaram até a margem do rio, onde flutuaram acima de 2.000 estacas de maçaranduba submersas no leito de uma laguna artificial. E se você ficou curioso para saber o que aconteceu com essas fábricas flutuantes, elas estão lá até hoje, e funcionando. Mas voltando a 1978, agora Ludwig tinha à sua disposição a tão sonhada fábrica de celulose, pronta para entrar em produção. Porém, isso não era tudo. Ludwig queria mais. Inclusive, ele chegou a encomendar uma 3ª fábrica flutuante para o estaleiro japonês, mas essa seria para produzir papel.
Além disso, Ludwig também pretendia construir uma usina de alumínio para beneficiar os grandes depósitos de bauxita encontrados nas suas terras. Entre altos e baixos, os planos do bilionário americano estavam se concretizando, porém, as coisas estavam prestes a mudar. A relação entre Daniel Ludwig com o governo brasileiro começou a azedar a partir de 1980. Para operar sua terceira fábrica e mais uma usina de alumínio no Jari, Ludwig precisaria de mais energia. Sendo assim, o empresário teve a ideia de construir uma hidrelétrica privada no Rio Jari. O problema é que o governo não concordou com isso. Afinal, construir uma hidrelétrica era uma questão de segurança nacional. Além disso, a opinião pública começou a ser contrária ao projeto Jari, insatisfeita com o fato do governo brasileiro ter entregue a riqueza da Amazônia para um americano. Desse modo, dada toda a burocracia em torno da liberação da licença para a construção da usina hidrelétrica, aos poucos Ludwig foi se desencantando com o projeto. Fora isso, logo outro problema surgiu. As terras que Ludwig adquiriu não estavam devidamente regularizadas, e a sua propriedade passou a ser questionada no final dos anos 70. Em agosto de 1980, Ludwig escreveu uma carta ao general Golbery Couto e Silva, chefe da Casa Civil do presidente João Batista Figueiredo, afirmando que, se o governo não se comprometesse a regularizar as terras do projeto, ele desistiria do negócio. O governo não aceitou os termos, e Daniel Ludwig, depois de ter investido cerca de US$1 bilhão no projeto Jari, jogou a toalha. Em 1982, o então ministro do Planejamento Delfim Neto, em uma tentativa de salvar o projeto Jari, arquitetou a venda do empreendimento para um consórcio de 23 empresários, liderado pelo lendário fundador da KM, Augusto Trajano de Azevedo Antunes. Com o suporte financeiro do BNDES e do Banco do Brasil, Azevedo Antunes liderou o conglomerado até 1992, quando passou o comando para os netos Guilherme e Mário Frering. Mesmo sob nova direção, o Jari continuou sendo uma operação problemática. De 1982 a 1996, a empresa apresentou lucro contábil somente uma vez, em 1994. Em 1996, ela suspendeu o pagamento da dívida, estimada em $340 milhões, e começou a renegociá-la com os principais credores. Em dezembro de 1999, Guilherme e Mário Frering também jogaram a toalha e venderam o empreendimento pelo valor simbólico de R$1 para o Grupo Orsa, que assumiu a dívida do complexo. Atualmente, o Grupo Orsa continua como dono do projeto Jari, que passou a se chamar Jari Celulose. Desde então, a companhia continua enfrentando um cenário desafiador. Entre 2013 e 2014, a empresa fez a conversão da sua fábrica originalmente de celulose de eucalipto para celulose solúvel. Os resultados, porém, ficaram abaixo do esperado. E em julho de 2019, com uma dívida de R$1,75 bilhão, a Jari Celulose entrou com um pedido de recuperação judicial. A empresa chegou a ter suas contas bloqueadas pelo Banco do Brasil. Atualmente, a maior parte da população de Monte Dourado, a cidade que foi construída por Ludwig para abrigar seus funcionários, depende da operação do Jari. Daniel K. Ludwig morreu em 1992, aos 95 anos. Ele doou toda a sua fortuna para sua fundação, a Ludwig Institute for Cancer Research, em Zurique, na Suíça. Mas e você? Já tinha ouvido falar do projeto Jari? O que você achou dessa história? Escreve aqui nos comentários pra gente saber sua opinião. E se você gostou do nosso conteúdo, considera com carinho se tornar um membro do canal. Além de receber selos, conteúdos exclusivos, participar das enquetes e outros benefícios, você ajuda o Curioso Mercado a continuar produzindo conteúdo. Mas se você não quiser se tornar membro, você pode deixar seu like e se inscrever no canal, que é de graça. Toda semana, as curiosidades mais interessantes do mundo dos negócios você encontra aqui no nosso canal. Curioso Mercado, conteúdo para quem tem conteúdo.